Sempre que você, que nos acompanha aqui no canal, deixa algum comentário aqui, com alguma dúvida, eu estou sempre olhando, sempre tentando ajudar de alguma forma. E com isso eu vou vendo quais são as dúvidas que vão aparecendo. E eu sempre destaco duas delas, são as principais dúvidas que chegam para a gente aqui no canal. Uma delas é em relação à permissão para dirigir. O pessoal tem muita dúvida relacionada ao tema, tanto é que tem vários vídeos explicando essas questões. E a outra é sobre responsabilidade da infração, ou seja, houve o cometimento de uma infração, mas para quem vai aquela pontuação? Quem vai ser responsabilizado? Essa também é uma dúvida muito comum. E uma que tem chegado ultimamente, daí a intenção de preparar esse vídeo para vocês é a seguinte: e se a pessoa que cometeu a infração não possui habilitação, como é que fica essa questão de pontuação, valor de multa, enfim? E é justamente questão sobre responsabilidade da infração. Você precisa saber o seguinte, olha, se houve o cometimento da infração, de cara, ó, valor da multa, responsabilidade do proprietário, não importa quem cometeu. Isso porque o valor da multa vai ficar vinculado, vai ficar ali atrelado, de certa forma, ao veículo. Então o proprietário desse veículo precisa pagar a multa para poder licenciar o veículo. Claro que se eu empresto meu veículo para você, e você cometeu uma infração, sei lá, avançou o sinal vermelho do semáforo, nesse caso eu vou te cobrar, olha, me paga aí o prejuízo e tal, beleza, mas assim, legalmente quem fica vinculado ao pagamento é sempre o proprietário. O proprietário também é responsável pelas infrações relacionadas ao veículo. O que seriam infrações relacionadas ao veículo? Infrações com relação a equipamento obrigatório do veículo e documentação do veículo. Imagina um pneu careca, uma lâmpada queimada, são infrações do proprietário, são infrações de responsabilidade dele. Ou ainda infração de licenciamento. Então, nesse caso, a infração também ela é de responsabilidade do proprietário e não pode transferir a pontuação, não tem como. Por quê? Porque a infração é de responsabilidade do proprietário. Quer ver um exemplo? Você me emprestou seu veículo, eu estou conduzindo ele, só que ele não está devidamente licenciado. Fui abordado e o agente da autoridade de trânsito constatou isso, ele percebeu ali, ele efetivamente constatou que esse veículo não estava devidamente licenciado. Ele lavrou o auto de infração. Para quem vai a pontuação? Para você, que é o proprietário do veículo. Ah, mas você estava conduzindo, eu estava conduzindo. Sim, mas você é o proprietário. E essa infração é de responsabilidade do proprietário. A pontuação vai ser atribuída a você. Quando eu me refiro à responsabilidade do proprietário, eu estou me referindo à pontuação, tá bom? Já o condutor, ele vai ser sempre responsável pelas infrações relacionadas aos atos praticados na direção do veículo, como um avanço de sinal vermelho, um estacionamento irregular, alcoolemia, falta de capacete, falta de cinto, manuseando telefone celular, excesso de velocidade, enfim. São todas infrações de responsabilidade do condutor. E ele pode ser atribuída a responsabilidade a ele de algumas formas, como por exemplo, houve uma abordagem. Imagina, esse condutor, de repente, ele vinha manuseando o telefone celular. O agente da autoridade de trânsito viu, constatou e abordou. E aí lavrou o auto de infração já no nome dele. Ele pode transferir essa pontuação? Não. Por quê? Porque o agente já identificou, já disse, ó, o infrator é esse cara. Se a infração é de responsabilidade do condutor e o agente já identificou no auto quem é o condutor, acabou. Ele é quem vai fazer defesa, recurso, enfim, mas a infração é de responsabilidade dele. A pontuação vai para ele. Outra possibilidade, você proprietário, inclusive recomendo que você faça isso, você indicou ele como principal condutor, previamente. Lá no aplicativo, no seu aplicativo da carteira digital de trânsito, você foi lá e emprestou o veículo ao cara, ele pediu emprestado, olha, vou precisar esse final de semana. Você, beleza, você coloca ele lá como principal condutor. Se tiver alguma infração de responsabilidade do condutor que for cometida no período que ele tiver lá como principal condutor, infração vai para ele, responsabilidade vai para ele, você não tem nem estresse quanto a isso. Ele devolveu o veículo, remove ele como principal condutor. E a outra possibilidade ainda, não houve abordagem, ele avançou o sinal vermelho do semáforo, você, proprietário, foi notificado, o que você faz? Indica ele, junto ao órgão de trânsito responsável pela autuação, como sendo o real infrator. A responsabilidade vai ser atribuída a ele. Até porque se tu não fizer isso, a responsabilidade é atribuída a você. E sempre que eu falo de responsabilidade, estou falando de pontuação ou mesmo de uma eventual suspensão do direito de dirigir, como por exemplo, uma infração sem capacete na moto. Então a responsabilidade, ou seja, a suspensão vai ser atribuída àquele que de fato cometeu a infração, que é o condutor, identificado previamente, abordado ou identificado posteriormente nos exemplos que eu mencionei, tá bom? Esse é o cenário. Mas e se condutor e proprietário não tiver habilitação, como é que funciona? Imagina, minha mãe é a proprietária do veículo, ela não tem habilitação. Só que é uma infração de licenciamento. Para quem vai os pontos? Para ninguém. Se a infração é do proprietário, ela não tem habilitação, não tem ponto para ninguém. Ah, então vamos atribuir ao condutor, já que ele é habilitado, estava conduzindo. Mas não pode, porque a infração é de responsabilidade do proprietário. Como ela não tem habilitação, não tem pontuação para ninguém. O condutor foi abordado sem habilitação. Ele vai ser autuado por isso. Como é que fica a pontuação? Não tem pontuação.
tem só o valor da multa, já que ele não é habilitado. Ah, mas o proprietário não recebe os pontos, não? Bom, se o condutor for um, o proprietário for outro, então temos duas infrações, uma por dirigir sem posse de habitação e outra por ter permitido que ele conduzisse. Aqui, R$ 880 de multa, R$ 880 de multa. Não tem pontuação porque ele não é habilitado, se o proprietário for habilitado, 7 pontos. E se ele não for, não tem pontuação também. Então só se atribui pontuação se a pessoa realmente tiver a habilitação. Ou pode acontecer ainda, quer ver um exemplo? O cara não tem habilitação, estava sem capacete. Veja, nós temos a infração por dirigir sem posse de habitação, não tem pontuação, permitir que ele conduzisse a infração, aí 7 pontos para o proprietário, e a falta de capacete, que geraria a suspensão do direito de dirigir. Mas como é uma infração do condutor e ele foi abordado, então não tem suspensão, já que ele não tem habilitação. Mas essa suspensão não poderia vir para o proprietário só se fosse uma infração sem abordagem e o proprietário não indicasse o infrator no prazo. Aí ele seria responsabilizado, já que ele passaria a ser considerado um infrator presumido. E se ele também não tivesse habilitação, aí você não teria suspensão, já que o proprietário não é habilitado. Então se atribui a pontuação ou uma responsabilização numa eventual suspensão para o condutor habilitado. Quando ele não tem habilitação, então, como regra, não existe registro de pontuação ou suspensão, já que não tem uma habilitação para punir. Essa é a explicação sobre o tema. Se você ainda assim ficou com dúvida, concorda com algo discordial, fica à vontade. Vai deixando aí nos comentários. Você que nos acompanha aqui no canal já sabe. É só deixar a tua dúvida que a gente tenta te ajudar de alguma forma, beleza? Agradeço muitíssimo a você que me acompanha até aqui. Um grande abraço e até a próxima.